A gente vai falar disso, mas eu queria conversar um pouco com você sobre o seu momento atual, né? Você é técnica da seleção sub-17. Como que tá sendo isso? Como foi a transição para você se tornar técnica? Eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso. Aham. Então, acho que foi depois que eu parei de jogar, né? Eu sempre comentava, todo mundo falou, você vai trabalhar com vôlei? Eu falei assim, um dia eu vou viver a experiência. Eu acho que, como eu tinha jogado durante 30 anos, eu precisei de um tempo afastada, até para, né, colocar a vida em ordem. E daí fui fazendo os cursos, fui fazendo tudo que foi preciso e sempre deixei ali. Eu falei, uma hora eu vou usar. E daí veio essa oportunidade, esse convite da CBV para fazer parte, né, com uma categoria que ainda não existia. E aquilo para mim me trouxe uma curiosidade, porque seria a primeira vez, né, que eu seria treinadora, então, mas foi uma categoria que eu me identificava muito, né? Então eu falei, quer saber, acho que está na hora certa, no Não momento existiu o certo. sub-17? Não, ainda não tinha a seleção brasileira, não, foi a primeira vez. Então eu falei, vamos ver o que vai dar, né? E é uma experiência diferente, né? Vivi dentro da quadra há muito tempo, então de repente você está ali do lado de fora. E as meninas me têm muito como referência, então é um peso a mais também. Então, foi muitas coisas ali, mas eu acho que como experiência para mim foi muito importante, assim. Eu acho que era o que eu queria mesmo vivenciar. E qual que é a grande diferença? Que existe uma diferença muito grande, porque quando você está no profissional, todo mundo já sabe onde tá, onde quer chegar. Na base é mais complicado gerir essa questão do grupo. Como que você tem lidado com isso? E essa geração que se desconcentra muito fácil, né? Porque é muita informação, celular. Como que você está lidando com isso? Então, a diferença, eu acho que a maior diferença é que, por exemplo, quando você faz seleção, a gente sempre imagina que as jogadoras cheguem prontas lá, né? Então, você só comanda, você faz treinamento, lógico que você precisa treinar, mas essa categoria é uma categoria que elas estão ainda em formação. Então, a gente tem que ensinar muita coisa para elas, coisas básicas, assim, que elas não têm tempo no clube de trabalhar com os técnicos, até, né, porque não treinam todos os dias, né, não tem aquele, né, treinamento que seria o ideal, né? Até porque é uma categoria que tem que ir para a escola e tudo mais. Então, você tem que ensinar tudo do básico. E quando eu cheguei ali, eu falei, tudo você tem que falar, tudo você tem que explicar. Aí você explica no outro dia você tem que repetir de novo. Então, assim, é um desgaste muito grande, porque você tem que falar o tempo todo. Você tem que colocar na cabeça das meninas, você tem que entrar na mente delas, porque, como você falou, tem muitas coisas assim que acaba dispersando elas um pouquinho, né? Então, você tem que começar a fazer elas trabalharem os cérebros dela, porque a gente tem que levar elas no nível de seleção brasileira. E isso não é fácil, né? Então, assim, eu acho que foi um trabalho, assim, né, de passo a passo, né, que foi sendo dado, até mesmo para elas entenderem o que é uma seleção brasileira, né, porque se a gente olhar o nível fora do Brasil, no exterior, assim, é uma coisa absurda, e a gente está um pouquinho atrás disso. Então, é nesse nível que a gente tem que levar elas, só que para isso a gente tem que trabalhar devagarzinho, aos poucos, e fazendo com que elas entendam realmente o que é a seleção brasileira, né, o que é a qualidade, a técnica. Então, tem que ser assim, muita tranquilidade, muita paciência para poder ensinar todos os dias um pouquinho para elas. É isso que eu ia perguntar. Qual que é o seu estilo, assim, como treinadora, né? O estourado. Eu não vejo você muito nessa posição. Sempre foi uma pessoa muito centrada, assim, jogando, né? Não sei que às vezes no momento de quando você vira o técnico ali, acaba explorando outras coisas, né? Eu acho que era uma curiosidade até minha também, de saber como que eu seria, né? Mas, assim, eu acho que eu não perdi muito a minha característica. Eu sou uma pessoa muito, assim, que eu procuro ter muita lucidez, né? Então, eu sou muito tranquila para passar as informações, mas na hora que eu não gosto de alguma coisa, eu sou muito brava. Mas, assim, não é aquela brava que dá escândalo, sabe? Assim, aquela coisa que vai pontuado mesmo ali em cima das meninas. Porque eu acho que tem o lado também de respeitar a idade, né? Sim. Eu não posso também jogar uma pressão muito grande para elas, mas eu tenho que, né, saber tirar o melhor de cada uma, e às vezes eu preciso dar uma pressionada. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio muito grande para lidar com elas. Então, assim, é isso que eu estou procurando, né? Buscar não ser também muito tranquila, tá tudo bem, não. Também saber a hora de ser brava com elas. Mas eu acho que a gente tem que também respeitar a idade delas, que eu acho que isso é o mais importante, né? E na questão do treinamento, porque elas vêm do clube, né? Tem a questão do dia a dia e elas ficam períodos com você, Sim. né? Então como é que você desenvolve esse trabalho com elas e qual que é a principal dificuldade que você tem nessa questão de gestão de grupo, que você sente que talvez há uma década atrás você não teria? Aham.
Assim, esse ano, assim, essa categoria foi bem diferente, porque nós fizemos praticamente as convocações durante o trabalho de convocação. Então, nós fizemos 3 laboratórios, até mesmo para conhecer o que a gente tinha de talento. A gente não Sim. conhecia. Algumas foram indicações de técnicos, as outras eu fui em campeonatos, assisti, fui acompanhar, ver de perto. O pessoal da comissão também foi acompanhar. Então, a gente tentou cercar o máximo possível para poder convocar. Então, foram 56 meninas no começo que passaram ali para a gente poder ir aos pouquinhos decidir no grupo, né? Então, assim, é bem complicado porque a gente, como você falou, a gente era blocos que a gente fazia treinamento. Então, elas ficavam um período com a gente e liberava para os clubes, porque elas precisam jogar. Sim. A gente tem que deixar o clube jogar para elas poderem, né, Ter o ir sparring, melhorando e evoluindo. Sim. Senão, se elas ficarem só em treinamento e por ser uma categoria mais jovem, né, o objetivo lá da CBV era que não ficassem concentradas muito tempo, desse esse tempo elas irem para casa, ficar com família. E deu bastante certo. Só que o único problema é que quando voltava a gente tinha que perder 1 ou 2 dias para retomar, porque as informações do clube de seleção são muito diferentes, né? Então a gente também, ao mesmo tempo, nós tínhamos que preparar uma seleção para jogar uma competição, a gente tinha que preparar jogadoras para estarem prontas para jogar uma competição. Então assim, foi muita coisa que a gente teve que fazer para poder chegar no final ali e ter um time para jogar o Sul-Americano. Então, assim, a gente ficou um pouco atrasada, com certeza, mas elas evoluem de uma semana para outra. Então, você fala assim, será que está na hora de dispensar essa? Será que não está? Essa aqui está fazendo parte do grupo? Então, chegou um momento que a gente falou assim, o que está sendo importante para o grupo? Que era, né, comportamento, aquele trabalho de conjunto, né? Quem não se enquadrou no que a gente estava colocando, não tinha como você ficar, né? Então, aí a gente tinha que dispensar. Então, a gente teve que em pouco tempo ali, tomar decisões naquilo que se enquadrava para poder jogar um sul-americano. Foi então, quanto tempo, mais ou menos, de a preparação? gente começou em maio. Em maio a gente começou a fazer as convocações. Né? Mas assim, eu ainda não sei ao certo quanto tempo deu, porque foram blocos, então deve ter dado uns 3 meses, mais ou menos, né? Então, a gente teve que adaptar isso, né? Mas eu acho que é muito, muito válido, até para elas poderem sentir saudade, né? Querer voltar para a seleção, né? Talvez se ficasse lá 1 mês concentrada, acho que elas não iam querer nunca mais ver a cara da gente, né? Então, assim, vão para casa, elas sabem que vai ter um momento ali que eles vão liberar a gente. Então, foi bem suave, foi bem tranquilo. E elas corresponderam muito bem, sabe? Isso que foi o mais interessante, assim, dessa fase toda.